Para vocês que acham que todo terrário só dá para colocar musguinho e fitônia, que são as plantinhas mais comuns que você sempre vê, nessa aula eu vou ensinar que existe uma infinidade de plantas que dá para você colocar dentro de um terrário e vou ensinar você algumas dicas de como você vai descobrir quais que dá para colocar e quais que não dá para colocar. A primeira e mais importante dica que eu posso dar para todo mundo que vai trabalhar com terrário, que é saber sobre as plantinhas que você vai colocar lá dentro. A planta em si tem que ter pelo menos 3 características. Então, se a plantinha tiver essas características, chega no vendedor, chega para a pessoa que se for comprar a planta e tudo mais na loja, seu fornecedor, e pergunta para ele se ela tem essas 3 características, que elas são: primeira, não crescer muito, ser pequenininha assim, porque querendo ou não, dificilmente um terrário vai ser maior que isso, então ela não pode crescer muito, senão ela vai sair para fora do terrário, vai levantar a tampa e tudo mais, então não vai ser legal. Segunda característica, gostar de sombra, porque ela vai ficar dentro de casa e por ser dentro de um vidro fechado, não pode pegar sol direto, senão vai acabar cozinhando tudo, literalmente vai cozinhar as plantas dentro do terrário. Então essas são as 2 primeiras características. E a terceira característica, que todo mundo tem que tomar muito cuidado, é gostar de umidade. E por que você tem que tomar cuidado com essa característica? Porque gostar de umidade é totalmente diferente de gostar de água. Uma alface, por exemplo, ela adora água, é uma planta que gosta de água, mas ela dentro de um ambiente muito úmido, as folhas dela vão apodrecer, ela vai morrer. Então, a plantinha, você tem que entender que ela tem que gostar tanto do ambiente úmido na terra, quanto o ambiente úmido no ar. Senão pode acontecer isso de apodrecer as folhas, delas morrerem e aí dar fungo e tudo mais, e acabar com o ecossistema do seu terrário. Então aqui eu tenho algumas plantinhas que possuem essas características e que dá para você colocar em terrário. Eu vou explicar que tipo de terrário ficaria legal, uma ou outra, bem por cima, mas você pode ter certeza que qualquer uma delas você pode colocar num terrário que dá certo. Então, começando aqui pela mini samambaia, todo mundo que conhece um pouquinho da samambaia já sabe que ela gosta de sombrinha, gosta de bastante umidade e tudo mais. E tem a mini, que por ser mini ela não vai crescer muito e vai dar super certo no terrário, vai ficar lindo, vai dar esse aspecto cheinho assim de floresta tropical. Então é uma planta bem bonita que dá super certo. Outra plantinha também que eu gosto muito de usar em terrário, inclusive vocês vão ver usando num terrário aqui da praia, que a gente vai fazer mais pra frente, é a palmeirinha chamaedorea, que ela também é uma palmeirinha e não cresce tanto. E por ser uma palmeirinha, ela fica super legal nesses terrários bem de clima tropical mesmo, como se fosse uma praia, uma floresta, uma cachoeira, e dá esse aspecto de você estar dentro do lugar mesmo. Então essa daqui eu adoro usar para esse tipo de terrário. Também temos aqui o lírio, que além dela ser um pouquinho maior, ela também não cresce muito e ele dá uma florescência branquinha, que é a coisa mais linda. Eu ainda gosto, não é em qualquer terrário que eu uso o lírio, porque ele fica um pouquinho maior que isso, mais ou menos assim. Então, a maioria dos terrários que eu costumo fazer são menores, só quando eu pego uma encomenda de um grandão. Inclusive no terrário grande que a gente vai fazer aqui nesse curso também, eu vou colocar o lírio lá para vocês verem como ele fica a coisa mais linda no meio, misturando com várias plantas assim, e principalmente quando dá florescência. Então, ó, uma coisa que eu esqueci de falar, ele é um mini lírio, tá, galera? É o mini lírio, porque tem um lírio grandão também que ele fica gigante. Esse daqui é o mini lírio. Essa daqui também é uma das minhas preferidas, ela lembra muito a fitônia porque ela tem várias colorações, ó. Ela chama Hipoestes, ela é natural de Madagascar e ó, se compra ela em vasinhos assim,
você misturando ela de várias cores, ó, rosa, vermelho, a verdinha, vai deixar seu terrário super colorido, principalmente se você misturar com a fitônia também, dá uma vida gigante dentro do terrário. Eu adoro usar ela por conta disso. Como toda floresta tropical com bastante umidade, não podia faltar bromélia, né? Qualquer florestinha que você for, que seja um pouquinho sombreada, que chova bastante ou que tenha uma umidade relativamente alta, você pode olhar em qualquer arvorezinha lá que você vai ver uma bromélia crescendo. Então ela também é outra que também dá super certo dentro de um terrário, ó. Fica super bonita. Essa daqui é um pouquinho grande ainda, mas você acha espécies menores. Então, bromelinha pode colocar dentro de um terrário também. Essa daqui é uma das que eu mais uso depois da fitônia e do musguinho. Por quê? Que eu vou falar na nossa aula do primeiro terrário. Porque ela cresce muito rápido. Isso é uma coisa que todo cliente adora. É ver seu terrário crescendo, ver ele funcionando, o ecossistema perfeito lá dentro. E a erva tostão, ela serve justamente para isso. Porque você vai colocar ela lá, em 3 dias você já vai ver ela crescendo, já vai ver que ela cresceu bastante. Enquanto uma fitônia demora um pouquinho mais ou o musguinho não cresce, a erva tostão ela vai pegar e vai crescer super rápido. Então, só que tem um porém. Toma muito cuidado, nunca coloque muita erva tostão dentro do seu terrário, porque ela espalha em tudo, ela toma conta de tudo. Então, ela é praticamente uma praguinha. Então, geralmente, quando eu vou fazer um terrário, eu pego um pedacinho só e coloco lá num cantinho, porque logo ela está crescendo, seu cliente vai adorar, vai mandar foto para você, falar, olha só meu terrário vivo, cheio de vida. Enfim, ele vai ficar super feliz. E essa plantinha é especialmente para isso. Lembrando, nunca coloque muito, hein? Daí vocês têm que tomar cuidado. É uma plantinha assim que você tem que tomar cuidado. Ela não gosta de tanta umidade assim, então geralmente eu uso ela para aquele terrário que é com uma tampinha de vidro, que a tampinha de vidro, o que acontece? A umidade escapa um pouco mais e ele não vai ficar tão úmido assim. Porque se você pegar e colocar ela num terrário que é muito úmido, pode ser que as folhinhas apodreçam, então geralmente eu costumo evitar essa, mas dá para colocar também. Sempre quando você for fazer um terrário com ela, espera um pouco antes de vender para o seu cliente para ver se ela vai acostumar lá dentro, se passou uns 3, 4 dias ou 48 horas, que eu costumo deixar, e você viu que ela está bem lá, pode mandar embora que ela vai continuar feliz. Um dos carros-chefes do terrário, depois do musguinho, são elas, as fitônias, que elas são lindas, elas são coloridas. Aqui tem uma rosa, uma avermelhada, mas você acha ela verde, você acha ela verde com vermelho, verde com rosa. Até uma semana atrás eu vi que teve uma moça de uma produtora que descobriu uma nova, que fez um cruzamento, então uma verde com amarela, ficou a coisa mais linda. Então, a fitônia tá sempre, você sempre vai achar de vários modelos, ela dá super bem dentro de um terrário. E ela gosta tanto de terrário, que você vai ver que num vaso aberto, quando você compra o vaso, geralmente ela não passa desse tamanho assim. Colocando ela dentro de um terrário, você vai ver que ela vai crescer bastante, assim. Ela não vai pegar e sair e dar tampa do terrário nem nada, mas você vai ver o tanto que ela vai aumentar de tamanho. Você pode pegar uma tesourinha e dar uma podada, não tem problema. E assim como a hipoestes que eu falei mais cedo, ela vai deixar o terrário super colorido. É uma das plantinhas mais legais de usar e também porque é fácil de achar, em qualquer loja você acha, qualquer produtor tem para vender. Então é por isso que é uma das plantinhas que todo mundo costuma usar bastante. E o nosso carro-chefe de todo o terrário, que é o musguinho, que eu vou explicar uma aula só dele, especificamente dele, porque ele merece, porque ele é uma plantinha totalmente diferente das outras, ele não cresce muito, ele não tem raiz, ele não tem caule, ele não tem folha, e dentro de um terrário ele se dá muito, muito bem. Tanto que se der alguma coisa de errado com o seu terrário, a primeira plantinha que vai morrer vai ser ele, porque ele é o que vai sentir falta de água, ele é o que vai sentir falta de luz. Então assim, o musguinho, o ambiente ideal, se o terrário está 100% saudável,
o musguinho vai estar lindo, ele vai ser o medidor de bem-estar do seu terrário. Bom, além dessas plantas, tem mais algumas outras que são legais, que eu não tenho aqui no momento, mas a gente vai colocar uma foto para vocês aí, como por exemplo, o musgo Jory e o musgo Ruby Red, que são, apesar de eles terem nome de musgos, eles não são musgo, eles têm raiz, eles ficam em vaso aberto e tudo mais, só que eles têm uma aparência de musgo. Por ter essa aparência, a galera costuma colocar o nome popular deles de musgo Jory, musgo Ruby. O Ruby Red ele é vermelhinho até, é super bonito. Então o musgo Jory e o musgo Ruby Red, eles estão mais para perto das samambaias do que dos musgos. Toma cuidado só com isso, porque se você quiser tratar eles como musgo e não enterrar eles direitinho no terrário e tudo mais, pode ser que dê alguma coisa ruim, entendeu? E galera, para encerrar, vou dar uma dica muito importante que eu faço aqui, que dá muito certo, e que é como você descobre qual planta dá certo ou não dentro de terrário, além dessas características que eu te falei, tudo mais, e dessas plantas. Tenha sempre em casa um terrário matriz, que é um seu que você vai ter, você não vai vender para ninguém, você vai fazer testes atrás de testes nele. Então, vamos supor que você vai lá, você foi no seu produtor, ou no seu fornecedor, ou na loja, em qualquer lugar que seja, viu uma plantinha pequenininha lá, achou bonita, vai no vendedor e pergunta se tem essas 3 características. Ela cresce muito? Ela gosta de sombra? Ela gosta de umidade? Se ele falar o que você quer ouvir, que ela não cresce, gosta de umidade e gosta de sombra, perfeito, ela já tem 90% de chance de dar certo dentro de um terrário. Mas ainda não quer dizer que vai dar certo. Então o que você tem que fazer? Leva ela para casa, planta ela no seu terrário matriz e deixa ela lá, fica olhando ela e olhando por uns 2 meses pelo menos. E você vai ver se ela vai crescer bastante, se ela vai crescer pouco, se ela vai apodrecer, se ela não vai, se vai cair folha, porque se cair folha você tem que tirar, ou se não vai. Então, e quanto tempo ela vai durar? Porque pode ser que ela dure super bem, só que a vida útil dela seja de menos de 2 meses e ela morra. Então, vai lá, coloca ela dentro do seu terrário matriz, espera 2 meses, passou 2 meses, ela tá vivona lá, tá bonita, deu super certo. Pode mandar ela para dentro de um terrário e vender, porque não tem erro. Só façam esses testes antes, que é o que eu gosto de fazer quando eu descubro alguma plantinha nova ou quero descobrir se ela vai dar certo dentro do terrário com as outras plantas ou não. Então, com esse mundaréu de plantas aqui, dá para você ver que dá para você montar terrário de todo tipo. Dá para você montar terrário colorido, tropical, de praia, o que você quiser fazer, dá para você fazer. Vai depender do tamanho do vidro e da sua criatividade. Então, agora é só você pegar e escolher as suas preferidas e mão na massa.